Eu senti falta disso aqui. Agora que você está em pé, eu quero que você cumprimente 2 pessoas, pelo menos, que não estejam do seu lado. Diga, seja bem-vindo. Diga, Deus abençoe. Jesus te ama. Isso. Esse é o som do céu. Se você é irmã, dá um beijo na outra irmã. Se é parente, dá um abraço no pai. Fala, obrigado, pai. Deus abençoe. Amém. Amém. Por que isso, pastor Wanderson? Pode assentar agora. Porque a gente não se acende uma luz para esconder, né? A luz é acesa para que todos possam ver. E quando eu faço a vontade do Pai, nós vamos aprendendo durante esse mês essa questão, e o Senhor vai nos levar hoje em 1 Pedro, capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia, abra na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, escrita pelo amanuense Silvano. Possivelmente, a literatura bíblica nos diz que Pedro ditava essa carta e Silvano a escrevia. E ele nos traz aqui com algo para o nosso coração. 1 Pedro 2, nós vamos ler do verso 11 até o verso 17. E quando eu faço a vontade do Pai, eu entendo que nós somos todos peregrinos, vivendo em temor a Deus. Nós somos convidados por Pedro nessa peregrinação. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas para a gente poder entender onde esse sermão vai nos levar. E antes da gente orar, Pedro, ele é chamado pelo Senhor em uma pescaria muito maravilhosa. É uma pescaria milagrosa. Nada dava certo para Pedro. Ele pescou durante toda uma madrugada e as coisas não foram bem para ele. Mas quando ele encontra Jesus, ele recebe uma palavra. E aí ele diz assim: Senhor, por esta palavra eu lançarei novamente as minhas redes. E o que acontece? Ele testemunha um milagre de Deus. Nós, nesta noite, seremos dirigidos por esta palavra. E talvez as nossas práticas, as nossas tentativas não tenham dado certo. Talvez nós temos feito coisas que não têm funcionado. Mas, talvez, nesta noite, pela palavra do Senhor, pelo direcionamento de Deus, nós faremos as mesmas coisas. Mas por esta palavra, Ele nos fará um milagre. Ele nos abençoará. Pastor, eu tenho acordado cedo, de manhã tenho trabalhado, as coisas não estão indo bem. Mas talvez, esta noite, por esta palavra, você vai levantar amanhã cedo e Deus vai fazer diferente. É o poder dEle, é tudo a ver com Ele. Às vezes a gente quer mudar todas as coisas, mas na essência o que a gente tem que mudar é a nossa fé no Senhor Jesus. E eu queria que você abrisse então a sua Bíblia e lesse comigo. E ele diz assim: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros, que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas. Seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus.
Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, diante a Tua palavra, nós mais uma vez paramos tudo o que estamos fazendo e clamamos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente e o nosso coração agora. Que nenhuma mente aqui, nenhum coração saia vazio. Pelo contrário, que o Senhor os encha abundantemente. Que a Tua palavra encontre lugar. E que nós, ó Pai, ouvintes do Senhor, através desta palavra, possamos alcançar as Tuas bênçãos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, através deste texto sagrado. Que o Senhor me use poderosamente. Eis-me aqui, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Nós somos peregrinos e nós vamos entender um pouco o que é esta questão de ser peregrino e a peregrinação, mas essa peregrinação não está desassociada do temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar que a vontade dEle nos guiará em bondade, em amor, em misericórdia. Temer a Deus não é simplesmente entender que Deus irá nos punir e nos castigar. Muito pelo contrário. O amor do Senhor, Ele disse: eu vos amei de tal maneira, eu amo vocês de tal maneira, que eu dou o que eu tenho mais precioso, que é o meu filho. Então nós vamos entender, mas quando nós peregrinamos então na vontade e em temor a Deus, eu queria trazer esta frase então de Lutero, para que a gente possa compreender um pouco esta questão. E a frase nós vamos ler juntos, como de costume, né? Para que a gente grave também essa frase no coração. Vamos ler? 3, 2, 1. Deus, mas ele precisa. Quem precisa da sua boa obra? Seu vizinho. O seu vizinho, não necessariamente o vizinho do apartamento do lado, ou da casa do lado, mas pode ser o seu vizinho aí da cadeira. Talvez o seu vizinho tenha uma relação consanguínea com você, e isso é bom, mas é ele que precisa da sua boa obra. Talvez, se você estiver próximo de uma instituição que faça caridade, a sua boa obra possa ser caritas, pode ser caridade. Mas quem precisa de você é a sua vizinhança. E nós vamos entender o que estava acontecendo e por que eu selecionei essa frase de Lutero, né? E talvez essa frase possa falar muito ao seu coração. Eu queria dizer a você que é o Espírito Santo que nos convence. Nada dessas pregações são de cunho pessoal, ou de nenhuma maneira os irmãos ou a vida dos irmãos são matéria de apreciação do meu estudo teológico. Pelo contrário, o teólogo olha a Sagrada Escritura e ora a Deus com a sua inteligência de maneira cativa ao Senhor e diz: Pai, dá-nos uma palavra. Então talvez eu possa dizer coisas que são muito comuns para você. Talvez eu possa falar coisas que parece que eu vi os segredos do seu coração, mas não fui eu que vi. É Ele que vê todas as coisas. É Ele que sabe todas as coisas. É Ele que conhece tudo. A Bíblia diz: a palavra não chegou à nossa boca, e Ele já conhece. Ele diz também que Ele não prova só as palavras, mas a intenção do nosso coração. Então, diante de um sermão desse, não se prenda, não se resguarde, mas se entregue, porque Deus falará ao seu coração. Quando a palavra começa a te incomodar, irmão, não lute contra a palavra. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Lembra de Isaías, que ele diz assim: ai de mim, que eu vou perecendo. Mas ele pereceu diante do Senhor? Não, mas ganhou um toque brasivo do altar e curou os lábios impuros dele. Então a palavra tem esse mistério de dizer que quem está precisando das boas obras nossas não é Deus,
mas os nossos vizinhos. São as crianças desta comunidade, as mulheres e homens que precisam das nossas boas obras. E por isso o ponto 1 diz: como peregrinos, devemos viver de modo exemplar. A palavra peregrino vem de peregrinar, né? Então nós temos aqui uma substantivação derivada do verbo. Peregrinar é o quê? Caminhar. É você caminhar e ir até um lugar. Geralmente os peregrinos, eles têm um motivo, uma razão para fazer a peregrinação. Ninguém vai peregrinar sem um motivo. Normalmente, geralmente, na história da humanidade, é uma redundância a história da humanidade, porque a história já é da humanidade, mas a história diz que a peregrinação surge por quê? Porque os homens e mulheres precisavam o quê? De mantimentos, de melhores condições. Não raro, se a gente faz um recorte na história da nossa nação, o que a gente vai observar? Como que, se é que a gente pode usar esse termo, como que alguém descobriu o Brasil? Por que ele descobriu o Brasil? Vocês já ouviram isso? Que descobriram o Brasil? Na escola fala, quem que descobriu o Brasil? Deixa eu ver se vocês estão bom de escola. Quem? Pedro Álvares Cabral. E se não decorasse, a professora ficava nervosa, né? Então ele descobriu o Brasil. Por que ele descobre o Brasil? Porque Portugal estava sendo impulsionado pelo metalismo. Ele queria novos consumidores, ele queria terras, ele queria as especiarias. Era preciso crescer, era preciso enriquecer. De certa maneira, como que nós nos movemos também? Claro que eu sei que tem irmãos aqui que são oriundos, nativos aqui de Jacareí, mas tem também uma parcela que veio de outros lugares. E por que vocês se deslocaram da terra natal de vocês para isso? Porque vocês estavam em busca de alguma coisa, né? E isso é o quê? Isso é a peregrinação. Até mesmo no movimento urbano, quando a gente sai da nossa casa e precisa ir ao centro da cidade, né? Hoje em dia já está bem mais pulverizado essas questões, mas antigamente, principalmente, se você queria comprar alguma coisa, onde que você tinha que ir? Ao centro da cidade, ao mercadão, né? Não tinha as grandes lojas de departamento, não tinha deliveries. E o que você tinha que fazer muitas vezes? Peregrinar. Uma cidade como essa, como Jacareí, não raro, as pessoas usavam o quê? Caminhavam, né? Então tinha que sair aqui do Flórida, ir até o centro, e algumas pessoas faziam o quê? Caminhavam, né? Às vezes a jornada era fustigante, às vezes tinha sol, às vezes tinha perigos. Então, na caminhada do nosso interesse maior, que é o reino de Deus, nós também peregrinamos. Nós marchamos também em direção ao divino. Eu e você, escute, estamos em uma marcha. Para qual lugar? Para qual lugar? Para o divino, para o encontro com Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Ele não habita em edificações feitas por mãos humanas. A Bíblia diz que Ele escolheu o nosso coração como morada. Mas existe uma morada definitiva. Esta morada definitiva é a mansão celestial, onde habita o Todo-Poderoso. E nós marchamos para lá. Por isso, Pedro vai dizer que nós somos peregrinos. E aí o verso 11, leia aí na sua Bíblia, ele diz: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então ele diz: olha, eu e você estamos de passagem, nós estamos vivendo aqui. Então qual é a condição normal do estrangeiro? Imagine agora, use da sua imaginação comigo nesse sermão, que fomos transportados para um país onde nós não falamos o idioma, onde nós não conhecemos, um país talvez que tenha uma língua diferente, um idioma diferente. Como que nós vamos nos sentir lá, né? Os povos orientais que têm um outro alfabeto, a gente não consegue nem reconhecer, né? Estou vendo o irmão com a camisa do Japão. Vamos para o Japão. Então, Japão, né? Imagina que loucura deve ser. Imagina, Adrianinho, você chegar lá no Japão, no centro lá de Tóquio,
as placas tudo com aqueles risquinhos, né? E você fala, e agora? Para onde eu vou? Né? A gente não consegue nem pedir um café, irmãos. Você sabe, talvez o Douglas, né, Douglas? Sabe pedir água em japonês, Douglas? Sabe? Não, também não, né, Douglas? Então imagina, a gente não conseguir nem pedir uma água no lugar, né? E até o som da língua deles é diferente da nossa, né? A gente ouve um japonês, você já ouviu um japonês falando, conversando? Parece que eles estão bravos, né? Falando, ixi, nem... Né? Já imaginou? Você entra na padaria lá, o cara fala... E você fala, não, tá legal, tranquilo, né? Uma coisa gutural, né? Mas é da língua deles, né? É este elemento que Pedro diz, nós somos o quê? Forasteiros. Nesse mundo nós não sabemos falar o idioma deles. Nós não temos os costumes deles. Por isso que é diferente. Nós não temos essa aptidão. Nós não conhecemos o jeito deles, a cultura deles. O verdadeiro cristão, que Pedro chama de amado, ele fala assim, amados, vocês são, olha, eu os advirto, estou dando uma advertência, é a plaquinha amarela dizendo, ó, cuidado, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros. Não caminhem, irmãos, com pessoas que não são da mesma essência de nós. Versos anteriores, capítulo 2, verso 9, ele diz que nós somos uma geração eleita, um povo santo, um sacerdócio real. Então ele está dizendo para nós, não com preconceitos, mas dizendo, olha, você sacerdote, sacerdotisa de Deus, não caminhe com pessoas que não conhecem a sua cultura e a sua tradição. Por quê? Porque você vai se dar mal. Então ele diz, como peregrinos, devemos viver de modo exemplar. A palavra exemplar, aqui em língua portuguesa, vem de um bom exemplo. Mas, na verdade, ela teria essa conotação até no grego de ser algo muito precioso. Seria mais, até melhor que exemplo, seria o paradigma ou gabarito. Eu usaria com os irmãos, não está errado, exemplo. Mas exemplo, às vezes, na nossa língua pode ser bom, pode ser ruim. Exemplo pode ter várias coisas. Mas quando a gente fala em gabarito, né? Quem já fez prova aqui? Múltipla escolha, deixa eu ver. Ó, só estudante na igreja, né? E aí você termina a prova, o que você espera? O gabarito, né? Aí você vê a bolinha lá, né? Se era de bolinha. Aí você começa a ver as bolinhas, às vezes está diferente das suas, né? Então se as bolinhas estiverem muito diferentes, você já sabe, ó, né? Cartão de resposta. Então, o que Pedro está dizendo para nós, amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros, mantenham distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Versículo 12, procurem viver de maneira exemplar, sejam um gabarito entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então ele diz o que para nós? Qual a mensagem de Pedro para nós? Seja um exemplo, seja um exemplo, seja um gabarito. Se alguém um dia que não conhece a Jesus perguntar como que é Jesus, eu e você poderemos dizer, ó, é mais ou menos como eu. Está entendendo? Como que é Jesus? Você vai falar assim, é como eu sou como ele. E se isso mexe com você, é porque é a obra a ser realizada pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que começou a boa obra, completa. Ele é capaz e tem o poder de completá-la. Então não se desespere que a obra não está completa, mas entendam que é essa a ideia do peregrino. Você está numa terra estrangeira. E por que Pedro, ele vai escrever estas coisas para nós? Ele diz o seguinte: havia um imperador. Pedro estava então ali em Roma, e havia um imperador chamado Nero. Já ouviram falar desse imperador? E aconteceu um incidente no governo de Nero. A história tem várias interpretações sobre isso, mas que acidente foi esse? A cidade de Roma pegou fogo, e o fogo foi tão forte, irmãos, que queimou praticamente todos os bairros. Ou seja, não foi um fogo que pegou lá na mata, não foi uma casa que incendiou, não foi uma casa, não foi um apartamento e um condomínio.
os bairros pegaram fogo. E, segundo o que a história diz, dos 14 bairros que formavam a cidade de Roma, 12 bairros foram incendiados completamente. Só 2 bairros não foram atingidos pelo fogo. Que bairros esses? Bairros onde predominantemente moravam cristãos e judeus. Eu e você, como crentes, diria, foi livramento. Nero e os romanos não enxergaram assim. Então, algumas pessoas começaram, isso é história, é verdade, algumas pessoas começaram a dizer assim, o Nero é maluco, foi ele que mandou pôr fogo, porque ele quer construir, e para desapropriar os bairros antigos ele botou fogo. Talvez tenha sido ele mesmo, mas como isso não pegava bem, mesmo ele sendo imperador, o fogo estava indo queimar Nero, o que ele falou? Olha, pense bem comigo, por que eu faria isso? Colocaria fogo na minha própria casa. Quais são os 2 bairros que não queimaram? Bairro X e bairro Y. Quem que mora lá? Cristãos e judeus. Como ele tinha uma inclinação mais próxima aos judeus, o que ele disse? Não, isso aí é obra deles. Se lá não pegou fogo, quem pôs fogo foi? Os cristãos. A partir daí, os romanos, que já não eram muito simpáticos ao cristianismo, como a sociedade nunca é simpática ao cristianismo, eles começaram a, movidos pela fúria, fazer o quê? Perseguir os cristãos. Pedro é um dos perseguidos. Pedro é um dos que é chamado, esse é um líder dos cristãos. Foi esse cara aí, esse judeu Pedro, que mandou pôr fogo em Roma. Muita gente acreditava nisso, de tal maneira que os cristãos então começam a fugir de Roma. Eles têm que fugir, só que o Império Romano era todo o mundo, então eles não têm lugar para onde ir. E é por isso que ele está dizendo aqui, amados, eu os advirto, tome cuidado, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, que acusação é essa? Que os cristãos tinham posto fogo em Roma. Verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então, Pedro está dizendo assim, mesmo que você está sendo acusado de ser um incendiário, haja corretamente, seja um gabarito para a sociedade, e mesmo que aquele cara que está vindo te pegar porque ele acha que você pôs fogo, ele vai começar a ver seu comportamento e vai falar, peraí, esse cara não tem comportamento de um incendiário. É aquela coisa às vezes que acontece no churrasco dos crentes, Se você é crente como eu há muito tempo, às vezes acontece um problema no churrasco dos crentes. Qual que é o problema? Tem que acender o fogo da churrasqueira, olha os irmãos um para o outro e fala assim, e agora, como a gente põe fogo? Você tem isqueiro? Não. E você? Também não. E você? Também não. Por quê? Por que os crentes não têm isqueiro, irmãos? Aí se um falar, eu tenho. É brincadeira. Mas acontece isso, às vezes os crentes estão lá, e agora? Aí o crente vai acender o fogão, pegar um papel, ou a caixinha de fósforo, e agora os fogões são todos automáticos, então a gente não compra mais fósforo, quase nunca, que é automático, aí acaba a luz, a gente não consegue nem acender o fogão, por causa da eletricidade. Então o que eu quero dizer para você é que isso é comportamento. O comportamento do crente, ele é o comportamento saudável. E nós, ainda que você tenha aí os seus isqueiros, a palavra de Deus diz que é para você parar com isso. Você não será julgado por isso, mas você precisa parar. Então ele está dizendo que eu advirto. Ele está dizendo, Deus vai castigar você? Não. Ele está dizendo, como peregrinos, viva de modo exemplar. Por quê? Porque já tem muita gente para acusar você. Já tem muita gente que vai te acusar. Então viva de maneira prudente. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus.
Talvez tenha gente que tenha antipatia com alguém aqui. Talvez você pode olhar para mim e falar assim: nossa, eu não gosto do pastor Wanderson. E se você começar a caminhar comigo e conviver comigo, pode ser, é uma possibilidade, que você vai ver que talvez não era tão ruim assim, como você imaginava. Às vezes a gente olha, né, na cutis do outro e não se dá bem. Às vezes a água e o óleo se encontram, né? E aí? Aí a gente joga um ovo, bate no liquidificador e vira uma massa. Está entendendo? A igreja tem essa função de emulsificar matérias. Talvez você não se dá com a pessoa que está atrás, à frente ou do lado. O Espírito Santo pode juntar vocês, mexer suas estruturas e sair um produto novo. Essa é a intenção do nosso coração. Que Deus chacoalhe a minha vida e a sua vida a fim de caminharmos juntos. É isso que Pedro está dizendo. Roma inteira diz que os cristãos queimaram Roma, mas os cristãos queimaram Roma, irmãos? Não, nem isqueiro eles tinham. Então, o propósito dessa carta era ensinar os crentes a viver vitoriosamente em meio a essa hostilidade. O propósito de Deus para nós é nos ensinar a que a gente viva de maneira vitoriosa, mesmo nos dias maus, mesmo nas perseguições, mesmo com um monte de maluco que tem aqui. Está cheio de maluco na rua, irmãos. Ontem mesmo, a gente na correria para fazer a gente ia vir para Jacareí, íamos fazer uma visita, Heloísa, tínhamos uns compromissos e tal. Daqui a pouco paramos numa padaria, lá em São José dos Campos, para almoçar, porque nem ia dar tempo de fazer o almoço em casa. Daqui a pouco começa um movimento na rua e tal, e todo mundo se levantando, e aí o garçom falou, o garçom que estava me atendendo, parou de me atender e falou: nossa, é uma treta. Aí quase que eu brinquei com ele: não, esse eu não quero não. E o que eu vi, irmãos? Eu testemunhei um rapaz com uma barra de ferro querendo bater no outro. Que loucura! Que mundo é esse? Que barbárie é essa? Que as pessoas estão querendo matar umas às outras como se não houvesse lei, como se não houvesse direito, como se não houvesse justiça. Está entendendo? Então nós vivemos num mundo louco. Então Pedro escreve essa carta para nós, dizendo: olha, vocês não são daí não se engane, não entre pela vereda do cotidiano e vivendo a sua vida, porque ninguém vai amar você, a não ser Deus. Por quê? Porque você não é da mesma essência que eles, você é estrangeiro, você é o brasileiro no Japão que não sabe falar japonês, não consegue ler as placas, não consegue nem falar bom dia, nem boa noite, não consegue pedir água, e você vai receber isso de volta do mundo. Então ele diz: para isso, procurem viver de maneira exemplar, se afastem das práticas carnais. Ele quer que nós vivamos nesse mundo sem perder a esperança. Os crentes não podem perder a esperança, porque se nós perdemos a esperança, o mundo viverá sem esperança. É o que o filósofo alemão Nietzsche diz. Nietzsche olha para a sociedade alemã e ele fala a frase dizendo: Deus está morto. Por quê? Porque a igreja não tem mais esperança. Se a igreja não tem esperança, então ele que era ateu vai esperar em quê? Então ele decreta nos seus livros, nos seus documentos, dizendo: Deus morreu. E olha só que engraçado isso, como um ateu pode nos desafiar e nos ensinar. Talvez tem gente que mora perto de você que não conhece Jesus, e se ele olha para a sua vida e você não tem esperança, ele vai dizer: esse Deus não existe, porque eu não creio em Deus. Mas se você que crê em Deus está todo desesperançoso, então nós que cremos em Deus é que temos que ter esperança. Nós é que temos que falar: vai dar certo sim, o país vai prosperar, a coisa vai. Ah, mas entrou ali nos poderes, as autoridades. A igreja cristã viveu sob a egíde de Ero,
sob o governo de Nero, de Cláudio. Só maluco no governo, perseguindo o cristão, dando dinheiro financiado publicamente para perseguir a igreja. Mas a igreja tinha esperança. Pedro diz: tenham esperança. Nós vamos ver isso aqui. Ele diz: vivam de modo exemplar, tenham o seu comportamento correto. Por quê? Porque eles vão ver isso e vão dar glória a Deus. Não sejam amargos, não se tornem amargos confiando, mas vivam confiando em seu Senhor. Aguardem e esperem a vinda de Jesus. É a carta de Pedro, o perseguido, o líder religioso, o líder do cristianismo. A pedra que Jesus diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele nos leva a esse segundo ponto que diz: submetam-se às autoridades. E aqui é um paradoxo. Por quê? Porque vocês são livres. Submetam-se às autoridades, porque vocês são livres. Então, ele vai dizer aqui no verso 13: por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Ele diz: olha, tem alguma autoridade sobre você? Submeta-se a ela. Tem alguma autoridade sobre você? Submeta-se a ele. É isso que ele está dizendo. Por que eu devo me submeter? Porque eu sou livre. Cristo me libertou, e por causa do Senhor. Então, por causa do Senhor quer exatamente dizer isso. Porque o Senhor libertou você. Você é livre, você não se torna um rebelde, você se submete. Esse Senhor vai glorificar a Deus, porque Ele vai entender que você não precisava obedecê-lo, mas por causa do Senhor você obedece. Então há um preceito, há um princípio muito importante na esfera do cristianismo, que é submeter-se às autoridades. A primeira autoridade que eu e você vamos reconhecer é os nossos pais. Depois, quando nós abandonamos a nossa casa, seja por emancipação ou por casamento, nós teremos dentro da sociedade civil autoridades. Nós teremos autoridades que são postas sobre nós. Nós teremos o casamento como instituição, que é uma autoridade, onde um cônjuge deve se submeter ao outro em uma condição de igualdade, preservando as características e as benesses que há nessa instituição. Ninguém deveria casar para ser mandado, mas se você não quer ser mandado, não case. Cadê os jovens? Ninguém manda em mim, então não casa não. Porque se tem um atributo, pergunte para os homens, eles vão dizer: as mulheres mandam. Pergunte para as mulheres, elas vão dizer: os maridos mandam. Exemplo, quantos de vocês já não ouviram: eu preciso ir para casa, porque eu tenho que fazer o jantar do meu marido. Eu não posso vir até o culto, porque meu marido não permite. O que é isso? Autoridade. Eu não sei quais são os tipos de sanção, espero que as sanções sejam só do campo do amor e não da violência, mas são autoridades. É o marido que fala assim: vamos jogar bola? Não dá, minha mulher, né? Às vezes tem vergonha, ele fala assim: não, tem uns problemas aí, não dá não, né? Aí a gente não vale nada, né? Tinha um rapaz que a gente conhecia, aí quando tinha um futebol, ele não era casado ainda, ele estava noivo. Aí o que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a ligar para a noiva dele: tudo bom? De uma maneira muito formal: você que é a fulana de tal?
Eu queria saber se era possível uma liberação aí para o fulano, para ele comparecer no compromisso. Mas fizeram de... O povo é fogo, viu, irmão? Como diz, né, Jefferson? Qual que é a frase? Dá dinheiro, mas não dá liberdade, né? Então, as autoridades são postas sobre nós, nas esferas da vida. E se você está sozinho, não tem nenhuma autoridade, nada, não tem nada, você obedecerá às leis do seu país. Né? Você não poderá dirigir sem uma habilitação. Você não poderá fazer coisas que talvez você deseje. Esse é o risco da contravenção. E toda contravenção, toda autoridade tem poder. O poder é o quê? É sanção sobre você. Por isso que a morte acaba sendo uma autoridade sobre nós. Porque se a morte vier, se o espírito de morte vier sobre o homem, o que o homem pode fazer? Nada. É uma autoridade. Ninguém sai do leito do hospital e levanta e fala, não, agora eu vou... Chega de ficar doente. Acabou. Ninguém domina mais, eu vou. Não, é assim? Não. Então, por isso, Jesus vem vencer quem? A morte. Eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Então, Pedro, sabendo dessas coisas, ele está dizendo para nós, submetam-se às autoridades, pois vocês são livres. Não é questão da esposa mandar, do esposo mandar, essa brincadeira que existe no nosso popular. Não é questão de você obedecer, mas porque só obedece verdadeiramente quem é livre. Quem não entendeu que é livre, ele tem dificuldade com hierarquia. Por quê? Porque ele ainda se sente escravo. E a premissa do escravo é reagir e é fugir. Claro, né? Porque ninguém deveria ser escravo. Mas então todo escravo, nessa sua condição, ele pensa em quê? Fugir, se libertar, sim ou não? O escravo, a característica do escravo é se libertar. E é para isso que Jesus veio, para nos dar vida. Por isso que nós podemos obedecer. Por isso que eu posso me submeter às autoridades. Por quê? Porque eu sou livre. Porque eu me submeto às autoridades, mas o meu coração, a minha mente está em Cristo Jesus. E ele diz isso, por causa do Senhor, versículo 13, leia na sua Bíblia. Submetam-se a todas as autoridades humanas. Seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele, para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. É da vontade de Deus, olha só, leia o versículo 15, é da vontade de Deus, que pela prática do bem, que prática do bem é essa? A submissão às autoridades, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Então se você, filho, obedece o seu pai, ainda que seu pai possa ser ignorante, mas ele vai honrar você. Não tem um filho obediente ao pai que seja desonrado pelos pais. Se você, esposo e esposa, cônjuge, obedecer nesse sentido legítimo da palavra, submeter-se à autoridade do casamento, você será honrado. Que esposa não terá alegria de um marido que realiza os desejos do coração dela? Que esposo não estará satisfeito que a esposa compreende a voz de comando dele e o obedece? É um princípio de paz. Que igreja não será bem-sucedida se as ovelhas ouvirem o seu pastor? Ainda que o pastor seja guiado pela ignorância, como o texto diz, mas a sua obediência pode mudar até o coração da pessoa mais ignorante. É isso que ele diz. Assim vocês calam os ignorantes. Esse calar não é que você vai pôr a mão na boca do rei lá, cala a boca, rei, né? A Selminha já montou o dedo para mim aqui. Não é assim, mas é que o nosso comportamento cala. Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Chega com alguém, pode estar uma paz que for, e dá uma palavra dura, né? Acabou a paz, né?
Agora, a pessoa às vezes vem afobada e você fala, oh, calma, desculpa, não sabia. Certa feita, não sei se eu já contei isso para vocês, eu encontrei com um desses malucos do mundo aí. E eu estava, graças a Deus, sem tanta paz no meu coração. E ele pegou e falou, ele veio para cima de mim, eu não sei nem se eu acredito que não, mas segundo ele, eu cruzei o caminho dele. Ele falou, presta atenção, olha para onde você anda. Né? E nós estávamos num ambiente privado ali, e eu falei assim, foi tão áspero, e eu estava tão, né, porque não era um lugar de caminhar, de trânsito, enfim, era encontrar nele numa sala aqui. Eu falei, desculpa. Eu falei assim, não fiz por mal, porque eu nem raciocinei. Na minha visão agora, eu acho que eu nem fui, acho que ele estava tão doido, mas ele estava tão doido que ele, acho que viu alguma coisa, alguma ilusão. Aí ele falou, tem que se orientar, mano, tem que se orientar. Muito nervoso. E eu falei hoje de manhã para os irmãos, eu não sou a florzinha de Jesus. Eu cantei muito essa canção. Vocês sabem essa canção? Canção que canta para as crianças? Sou uma florzinha de Jesus. Mas eu não sou muito florzinha de Jesus. Só que é por isso que a gente ora para sair de casa. Irmãos, eu estava com uma seda. Eu falei, me perdoa, foi sem querer. Diante dessa minha passividade, ele não teve o que fazer. A não ser que ele me agredisse por nada. Mas era um ambiente privado, não era nem na rua que nós estávamos. Né? E depois o pessoal todo veio conversar comigo e falou, não, calma. Aí eu fiquei sabendo que a pessoa era desequilibrada. Está entendendo? Inclusive, depois eu fiquei sabendo que outros casos, que ele já tinha até boletim de ocorrência por agressão. Né? Olha só. Né? Então, o que eu quero dizer, ele se calou, irmão. Sem querer, eu calei ele. Por quê? Ele deu duas palavras duras, ostensivas? Sim. Mas como eu não tive reação, eu falei, desculpa, não fiz por mal, né? E aí ele falou de novo para eu me orientar, eu falei, me perdoa, né? Então, nesse sentido, é o que Pedro está dizendo. Às vezes você será posto à prova. Submeta-se às autoridades. Agora tem um verso aqui, uma parte desse verso que pode falar ao seu coração, que diz o seguinte, nós estamos caminhando para o final desse sermão. Versículo 15, é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Verso 16, pois vocês são livres e no entanto são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. O que está acontecendo é que hoje a gente usa a liberdade que Deus nos deu para fazer o que? O mal. E nessa dicotomia que eu proponho para os irmãos, se no versículo 13 ele diz que por causa do Senhor obedeçam às autoridades, e você fazendo bem, você cala os ignorantes, o que é o mal então nesse contexto? É a desobediência às autoridades. Então quando você usa da sua liberdade para desobedecer, você está praticando o mal. E Cristo não te chamou para isso. Então esse é um ponto de reflexão da mensagem. Submeta-se às autoridades, confie nas autoridades, mas de uma maneira legítima. Por causa de quem que a gente se submete à autoridade? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Então precisamos estar em conjunto com Ele. Não é simplesmente, agora está decretado, nós vamos invadir sua casa. Não, pode entrar e invadir. Não, dentro de um sistema em que nós estamos adequados com o Senhor. Nossa, ficou pequeno. Pela prática do bem, silencie os ignorantes, tratem todos com respeito, temam a Deus e respeitem o Rei. No final, é o verso 17, ele diz assim: tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Após Roma ser incendiada, após a perseguição dos apóstolos, muitos vão morrer, muitos familiares serão mortos,
Tiago será morto à espada, né? André, todos eles, Judas, né? Todos eles que estavam ali, né? O Dídimo, todos os apóstolos, eles começam a ser perseguidos. E o próprio Pedro, diz a tradição que ele vai ser crucificado. Por causa do que ele vai ser crucificado, irmãos? Ele vai ser crucificado porque havia uma acusação formal de que os cristãos colocaram fogo em Roma, que os cristãos promoviam dissensão, que os cristãos não eram bons para a sociedade. E é por causa dessas acusações Pedro será crucificado. A tradição diz que ele se nega a ser crucificado como Cristo e diz para ser crucificado de cabeça para baixo. Não existem provas sobre isso. Independente de qualquer coisa, a vida de Pedro já é o exemplo que ele pede para que a gente siga. A vida de Pedro já diz muito sobre nós. E hoje a história mostra que Pedro calou os ignorantes, porque quem olha para a história vê que Pedro morreu inocente. Não significa que eu estou pedindo aqui para que os irmãos se sacrifiquem e morram, mas eu quero dizer que às vezes, na sua vida, haverá missões que são incompreensíveis para você, sacrifícios que você terá que fazer por causa do Senhor. É essa a ideia que ele diz, pela prática do bem. Pela prática do bem. Sabe o que é prática? É o uso contínuo e constante. Quando você está aprendendo a dirigir, a manejar o carro, você não tem prática. E você precisa fazer o que do volante? Práticas do volante. À medida que você vai praticando o volante, e nós temos irmãos aqui que dirigem, o carro parece que virou seu corpo, não é? Se você usa um carro de câmbio manual, você muitas vezes vai dirigir por longos trechos, você não sabe quantas vezes você passou a marcha, às vezes, num trânsito, quantas vezes você pôs a primeira, a segunda. É algo meio que você sentiu o barulho do carro, né? Aquela desacelerada, você já pôs a marcha. É assim ou não é? Se é um carro, então, de câmbio automático, meu irmão, pior ainda. Né? Você está dirigindo, e aí quem dá seta por prática. Eu tenho prática de dar seta, então eu dou seta. Uma grande parte do Vale do Paraíba não tem. Então eles não dão. Por quê? Porque eles não têm prática. Né? Outro dia um cara entrou na esquerda e foi para a direita. Eu falei, isso é excesso de confiança. Por quê? Como que ele vai da direita para a esquerda sem dar uma seta, sem sinalizar? E você não sinaliza porque você vai, você sinaliza para que o outro o perceba. Assim é a prática do bem. Você não faz o bem porque você tem o bem e você receberá o bem. Você faz o bem para que o outro perceba que você faz o bem. Por isso Lutero disse, e eu repliquei no começo do sermão, quem precisa de boas obras é o seu vizinho. Pela prática do bem, silencia os ignorantes. Ignorantes aqui, eu queria usar com os irmãos o princípio mais puro da palavra, que é aquele que não conhece as coisas. Não é o ignorante que o faz sabendo, porque tem gente que tem a ignorância, né, que é mais até violência e truculência do que ignorância. Ignorância, seja no sentido mais ou menos como do bebê, né? Eu não vou mexer com ele, que ele já está dormindo ali. Né? Mas tem o Isaac ali, está quietinho. Então tem coisas que o Isaac ainda não aprendeu. Nesse sentido específico, há uma ingenuidade. Então o que Verônica, Juninho vai precisar fazer? Ensiná-lo. Então, a maneira deles ensinar muitas coisas serão pelo exemplo. Tem horas que não adianta, né? Adianta você dar um sermão no Isaac? Não dá, né? Olha, né? Vamos imaginar aqui, hein, Verônica? A Verônica falando assim, olha Isaac, meu filho, não faça isso, não é bom para você. Vai funcionar, Verônica? Possivelmente não. Né? Geralmente é um pouco mais enérgico.
não pega nisso, né? Não faz assim, né? Aí cai, né? Se cair, fala, olha aí, ó, tá vendo? Caiu. Tô falando, não é assim que as mães falam com a gente, né? Então, é a prática. E o que é a prática que nos ensina os ignorantes? Qual que é a sua prática? O bem. Agora, se você nunca fez bem a ninguém, isso significa que você não tem prática. Então, eu preciso que você comece a fazer o quê? Se você não tem prática do bem, comece a praticar. Comece fazendo coisas simples, na sua casa mesmo. Comece ajudando quem precisa na sua casa. Comece ajudando as pessoas. Comece a se ajudar. Comece a amar você mesmo. Talvez você precise de amor próprio. Tem gente que às vezes não consegue praticar o bem porque ele não está amando nem a si mesmo. Está enchendo o corpo de porcaria, enchendo a mente de bobagem. Então comece a se amar, falar assim, quem sou eu, esse ser? Aonde eu posso chegar? Será que tem algum estágio na minha vida que eu posso evoluir? Será que tem algo que eu posso fazer para mim? E aí, irmãos, vai abrir uma gama de coisas, desde estudo até prática de exercício físico, que a gente não gosta muito, né? Esses dias eu fui com uma raiva fazer exercício físico, mas é a prática do bem. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir. Mas foi ruim, não foi bom. Às vezes o sabor é amargo. Mas depois você sabe que eu fiquei feliz? Né? Diz que tem umas tal de endorfina, uns negócios aí que rola aí, não, né? Mas, irmão, cada passo que eu dava no começo, eu podia fazer uma oração imprecatória ali. Ah, meu Deus, eu não sei o que é isso aqui, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E a mente vai devagando, então às vezes você precisa fazer o bem, né? Começa na prática, faz dentro da sua casa, arruma a sua casa, tem alguma coisa que está descascando, né? E se tem coisa que dá trabalho, é casa, vai lá, tem alguma coisa suja, tira o pó, né? Talvez você tenha uma xícara na sua casa que tem, já, né? Você poderia criar até uma marca, né? Pó de café, café com pó, né? Porque tem tanto pó na xícara, tira a xícara, lava. Ah, tem muita xícara, tem 200 xícaras, doa. Para que você quer 200 xícaras? Hein, irmã? Você tem, olha só, você tem 3 pessoas na sua casa, você tem 200 xícaras? Aí eu falo, quantas vezes você deu chá para a igreja e chamou na sua casa? Nenhuma, então você não precisa ter 200 xícaras. Porque a não ser que você dê um chá para a igreja, você vai precisar de 200 xícaras, doa. Talvez tenha alguém que está sem xícara. Fala, Deus, está vendo essa xícara aqui? Vou doar. Isso é o quê? É o último ponto do sermão. É a prática do bem. Nós vamos terminar esse sermão. E se você não mudar a sua mente, não adiantou de nada. É isso que Pedro está dizendo. Amados, eu os advirto. Mude a vida de vocês, vivam como exemplo. Limpe a casa, né? Passa a roupa, faz um negócio, dá alguma coisa. Ah, mas eu não sei fazer, aprende, né? Então, eu sei que tem as questões das habilidades e dos dons, mas faça alguma coisa, faça por alguém. Eu tenho vindo às quarta-feiras aqui, e isso é só para incentivar os irmãos. E eu e meus companheiros, volta e meia, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos limpando a sujeira aqui dessa lixeira, né? Pastor Lutero vem aí, irmão Roberto. Esse dia, cadê o João Pedro? Olha lá, João Pedro. Fica em pé, João Pedro, você é muito pequeno, o povo te vê. Aí. Pode sentar. O que a gente fez, João Pedro, aquele dia que você chegou aqui? Ele chegou, estava com a vassoura ali. Não é demérito não, tá, irmãos? E também não é para dizer que, eu passo. Não, eu estou dizendo, tem muito lixo. Se o vizinho A e B, ele acha que não precisa limpar, eu quando eu chego me incomoda. Eu falo, tem muito lixo, vou limpar. O João Pedro chegou aqui, ele veio para mexer no multimídia, a gente veio, né? Ele falou assim, eu vou te ajudar. E aí daqui a pouco estava nós 3, né? Eu, João Pedro, né? Nesse dia o pastor Lutero estava de gripe. Ó, escapou, hein? A gripe te livrou de... Tá vendo? A males que vem para bem, hein? Tá eu, João Pedro e o Beto, né? Limpando. O que é isso? Fazer o bem. A prática do bem. Não incomoda. Não incomoda, irmãos.
Ah, pastor, por que você está falando isso? Eu estou dizendo que é uma coisa simples, irmão. Limpar o nosso entorno, varrer aqui. Né? Ah, vai matar? Não vai. Então, você vem para o evento da igreja, hoje nós tivemos café, ajude. Né? Não seja o convidado. Às vezes a igreja parece que é convidada. Vocês são convidados sim, mas vocês são parte. Né? Eu mesmo, deixa eu ver, eu estou vendo aqui, acho que a gente só tem 2 visitantes. Né? O resto é tudo de casa. Se eu não estou salvo equívoco, é tudo de casa. Então, se a casa é nossa, o que você tem que fazer? Cuidar da casa. Mas às vezes você não tem a prática do bem. Então o que o pastor está, como autoridade sobre você, está dizendo? E se você entender essa mensagem, você vai obedecer essa autoridade. Comece a praticar o bem. Pratique o bem. Faça bem ao seu cônjuge. Faça bem ao seu irmão. Faça bem ao seu pai, à sua mãe. Faça bem aos seus filhos. Faça o bem para eles. Às vezes ele está ignorante com você. A prática do bem silenciará os ignorantes. Vai agora, né? A mãe falava assim: vai agora. Vai agora. Vai, faz. Depois você chega e fala assim: pai, precisava falar daquele jeito, né? Precisava fazer, né? Tratem todos, irmãos. Quem que eu vou tratar? Repete, você sabe ler. Todos. Não há condicional aqui. Não é optativo. Tratem todos com respeito. A Bíblia, a palavra de Deus, não admite que nenhum de nós sejamos desrespeitosos uns com os outros. Quando isso acontece, nós pecamos. Se o pastor for desrespeitoso com algum de vocês, ele pecou. Mateus 18 diz: se alguém pecou contra você, vá até ele e diga que ele te ofendeu. Se ele se arrepender, você ganhou o coração do seu irmão. Leia a Bíblia, irmãos. Para de ver novela, Netflix. Leia a Bíblia. Para de arrumar confusão. Leia a Bíblia. A Bíblia nos ensina: respeitem a todos. E olha que segredo, e o Ministério de Louvor já pode vir à frente. Tratem, versículo 17, tratem todos com respeito. E o que a gente deve fazer com seus irmãos em Cristo? Leia aí na sua Bíblia. E amem seus irmãos em Cristo. Então lá na rua, eu trato quem eu não conheço com respeito. Mas na igreja, o que eu tenho que fazer? Amar. Como é que ama? Ama na medida, já que eu usei o exemplo do menino, do Isaac, ama nessa medida. Se um dia Isaac fizer uma malcriação, aí acabou o amor do Juninho por ele. Nunca mais Juninho vai amar. Né? Ele está com 1 ano? Não. 9 meses, ó. Aí 9 meses ele foi lá e mordeu o dedo do Juninho. Aí já era, você vai expulsar de casa. Isaac nunca mais fala comigo, é assim? Não, por quê? Porque é o amor. Como que a gente ama os irmãos? Dessa mesma maneira. É dessa maneira. Eu estou criando algo, eu estou inventando algo, eu estou dizendo algo da minha cabeça, eu estou lendo a palavra junto com vocês. E quem vai fazer a obra? O Espírito Santo. João diz: é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não convenço ninguém. Eu não tenho, nunca tive, eu não tenho poder nem de convencer a mim mesmo. Até a mim mesmo. É o Espírito Santo que convencerá. E por último, temam a Deus. E respeitem o rei. Respeite as autoridades. Se a prefeitura de Jacareí diz: não jogue o lixo ali, não jogue. Se a prefeitura fala: aqui é 40 por hora, vá a 40. Se a prefeitura diz: olha, aqui é contramão, não dê o jeitinho entre. Respeite o rei. Por quê? Porque nós somos estrangeiros aqui. E tem gente que não é crente, que faz um monte de bobagem por aí, nunca nem é pego.
Mas não tenha dúvida que você que é estrangeiro, não tenha dúvida. O pastor paga os impostos, paga as coisas. Graças a Deus, nós temos aqui o alvará de funcionamento de igreja nesse local. Nenhuma autoridade pode chegar aqui e falar qualquer coisa. Por quê? Porque nós respeitamos o rei. O que eu preciso fazer, Prefeitura de Jacareí? Precisa disso, disso, disso. Uma lista que interminável. Nós cumprimos. Nós fizemos. Nós estamos dentro da legalidade. Uma vez dentro da legalidade, o que vai acontecer agora? Deus vai nos abençoar. Lá na Prefeitura de Jacareí pode ter um técnico ateu, muito maldoso, que ele tem um conceito e fala assim: todos esses crentes é tudo irregular. Quando ele chegar aqui na Avenida Humberto Castelo Branco 244 e ele visitar os documentos, ele vai falar: essa igreja não, essa é uma igreja séria, eles respeitam as autoridades. Tem muito crente aí ouvindo só o Senhor dos Exércitos, que ele nem sabe quem é, e desrespeitando autoridades impostas pelo próprio Senhor dos Exércitos. Se Deus instituir uma autoridade sobre você, você tem duas opções: ou você negocia com ele para ele mover o rei e os reinos, ou você obedece. Está pesada a autoridade? Ora, havia um faraó castigando Israel. Eles oraram e Deus disse: o clamor de vocês chegou aos meus ouvidos, e eu estou enviando Moisés para libertar vocês. Então tem alguma autoridade que está pesada? Ore. Mas enquanto Deus não tirou a autoridade, o que eles tinham que fazer? Obedecer. E quando eles receberam a autoridade de Deus, o Deus Todo-Poderoso que os guiava em uma coluna de fogo, em uma nuvem que produzia sombra, eles desobedeceram ao Senhor. E diz a palavra que houve um pecado tão grande de rebeldia, e a rebeldia é igual feitiçaria. Os rebeldes e os feiticeiros não entram no reino de Deus, e o chão se abriu e tragou metade daquele povo. Obedeça, porque a linguagem de amor de Deus não é louvor, não é instrumento. A linguagem de amor de Deus é obediência. Quando você obedece a Deus, você diz: Deus, eu te amo. Quando você obedece ao Senhor, você diz: Deus, eu amo ao Senhor. Portanto, ele diz: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não adianta, irmãos, caminhar de joelhos 30, 20 quilômetros, se no seu coração você é incapaz de obedecer às autoridades que Deus colocou sobre você. Se você desobedece pai e mãe, se você desobedece pastores e líderes, se você desobedece a prefeitura, o estado, o governo, Deus olha para você e sabe que você não ama Ele. Não adianta você vir com mãos levantadas aqui e dizer: eu te amo, Deus. Não. Você obedece a Deus, e aí você, na obediência, Ele sabe que você pode levantar as mãos e amá-lo. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos adorá-lo com essa consciência da obediência, com essa consciência de que Deus nos ama, com essa consciência de que tudo é para Ele. Vamos louvar o Senhor. Depois eu volto para orar com vocês.